como foi a minha experiência no Rock in Rio de 2022. Lembrando que eu vou fazer esse vídeo sobre o Rock in Rio de 2022, porque como eu já relatei em outros vídeos, eu não consegui ingresso para ir no dia que eu queria, na edição de 2024. Mas já valeu como experiência, né? Porque foi a minha primeira vez no Rock in Rio, minha primeira vez em um festival. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma linha do tempo com vocês, né? Eu achei algumas fotos e eu vou colocar aqui no decorrer do vídeo também para ficar bem ilustrativo. Bom, na época eu fiquei hospedada no hotel Windsor, Flórida, às vezes me foge o nome. É um hotel, assim, excelente. Se eu puder voltar novamente para esse hotel, eu vou voltar. E em outro vídeo eu vou fazer só falando sobre hotéis, né? Inclusive eu tenho vídeos de como é o quarto do hotel. Enfim, eu vou fazer um vídeo só sobre hotéis. E aí, como a gente estava relativamente distante, né, do local da cidade do rock, a gente pegou o transfer das 11 horas, porque a gente queria chegar, né, tranquila e tal. E a gente pegou no aeroporto, usando aquela mesma estratégia que eu utilizo e passo aqui para vocês quando eu pego o transfer da Ice Brasil, que a gente pega em um local que esteja movimentado na volta. Então a gente pegou no aeroporto justamente por conta disso, para que quando a gente precisasse pedir um Uber para o nosso hotel, nós estávamos em 3 meninas, né? Não tivesse, assim, totalmente deserto, porque o festival, além dele acabar muito tarde, né, levou um certo tempo da cidade do Rock até o ponto onde a gente pegou o transfer, né, e depois mais algum tempo até chegar no hotel. Eu sei que de tudo, eu cheguei no hotel, no quarto do hotel, 3 horas da manhã. E é mais ou menos esse horário mesmo que eu chego quando eu vou para outros festivais também, quando eu vou pro The Town, que eu não costumo ficar muito próximo do local que vai ser o festival, porque essas hospedagens, quanto mais próximas do local do festival, mais caro é. E como eu gosto também de turistar, ir para outros lugares, não é exatamente só ir pro festival, eu gosto de ficar em um lugar aleatório, que tenha um preço bom, que seja um hotel bom, enfim. E aí o transfer que eu peguei na época foi o primeira classe, né? Porque como era o primeiro festival que a gente tava indo e tal, a gente não conhecia muita coisa, então falando, o transfer deixa lá dentro? Então acho que essa é a melhor opção que a gente vai ter, né? Então a gente escolheu o ponto mais próximo que ficaria pra gente, como a gente tava no Catete, foi o aeroporto Santos Dumont, e assim fizemos. Através de uma foto que eu tirei, né, dos vendedores que estavam ali na frente para mandar para uma prima minha, eu consegui ver a hora que a gente estava chegando no estacionamento do primeira classe, porque o primeira classe ele deixa a gente dentro da cidade do rock mesmo, é meio que pelos fundos, né? Tem a entrada da frente, tem a entrada separada do primeira classe. E aí quando a gente estava adentrando pelo portão, eu consegui ver o horário 11h24, foi esse horário que a gente chegou lá. Então, quer dizer, levou aproximadamente 25 minutos chegando até a cidade do Rock, do local de onde a gente estava hospedado. Chegando lá, tinha uma fila, eu acho que eu não tenho foto dessa fila, e tinha alguns lugares também, se você não quisesse ficar na fila, tinha alguns lugares para sentar, assim, tinha local para comer, mas a gente foi preparado e a gente não fez nada disso, a gente já foi direto para fila. E dali não saímos. Depois de algum tempo, né, que rolou essa fila aí, depois embaralhou tudo, ninguém respeitou mais nada. A gente foi para um outro local onde ficavam as catracas realmente, né? Que é onde seriam feito a leitura dos ingressos para a gente poder entrar na cidade do Rock. Como vocês podem ver aí, era 12h38. Quem era Rock in Rio Club, né? Tinha a credencial. No caso, eu era titular, né? E eu tava com mais duas pessoas. Na época, né, em 2022, essas duas pessoas puderam entrar comigo, né? As minhas duas amigas entraram comigo. Eu ainda não encontrei essa informação se esse benefício ainda permanece. Mas lá no clube está escrito entrada preferencial, né? Então eu acredito que sim. Então quem é beneficiário do clube entra 30 minutos antes. Só que atrasou a entrada, né? Vocês vão ver aqui no print o horário que a gente entrou. Mas enfim, entramos, né? E aí, quando a gente entrou, a gente logo saiu correndo e fomos para algum brinquedo. A gente deu uma olhadinha, a fila da roda gigante já estava assim, insustentável, dos poucos minutinhos que já tinha aberto. E logo tinha assim o carrossel. Então a gente falou, vamos logo aqui no carrossel mesmo, porque depois a gente vai fazer outra coisa e não vamos querer mais saber de brinquedo, né? Então foi aí que a gente foi no carrossel. E aí depois a gente foi assistir alguns shows. Depois disso, como a gente viu que o clima, né, o tempo ali tava cara de que ia chover, a gente falou, vamos tirar fotos. Tiramos fotos em tudo quanto é lugar que vocês imaginarem aí. Tô botando aí as fotos para vocês verem, porque a gente tirou foi foto. O festival tá aí para isso, para vocês tirarem um tanto de foto que depois vocês só vão postando, né, o máximo que conseguir. Depois disso, eu falei, quero dar uma olhadinha lá na loja de produtos oficiais. Dinheiro eu não tinha, mas eu queria olhar. Menina, no que eu entrei na loja de produtos oficiais, caiu uma chuva que eu falei, nossa, vou ficar aqui.
E aí fiquei ali um pouquinho, depois a gente foi pra fora. E aí a gente foi assistir o show do Matuê. Depois a gente ainda assistiu o show da Cone Crew, que era uma banda lá que a minha amiga queria assistir, e a gente foi ver. E aí depois disso a gente foi recarregar os celulares. E aí depois disso a gente já foi lá pro Palco Mundo que iam começar os shows, né? Já tinha tido o show do Jota Quest, e aí depois ia ter o show da Isa, da Demi e do Justin. A minha amiga, junto com a amiga dela, elas foram lá pra frente, mas eu não tenho mais pique pra disputar a multidão. Então eu fiquei bem lá atrás, fiquei perto de umas lojinhas que tem da área VIP, tinha um negocinho que dava pra subir, então dali a visão pra mim tava perfeita. Eu só precisava ver o palco, telão, não precisava disputar espaço com ninguém, não. E aí, depois que aconteceu todos os shows, né? Aconteceu o último show do Just, a gente nem pensou muito, a gente grudou uma na outra e vamos. Aí a gente foi logo pra fila lá do primeira classe, que era exatamente no mesmo local onde a gente tinha, os ônibus tinham deixado a gente. E aí a gente só precisava encontrar um ônibus escrito Santos Dumont, que era o mesmo local que a gente tinha que voltar. Aí eu vou colocar o horário direitinho pra vocês. Não sei se exatamente foi esse horário que a gente entrou no ônibus, mas vocês podem ver que era o horário que a gente já tava voltando, né? O estado calamitoso do meu tênis, porque, né, choveu e não foi pouco. Depois choveu mais durante o show da Isa, durante o show da Demi. E, por fim, chegamos no hotel, né? Retornamos ao hotel 3 horas da manhã. Então, por isso que eu digo a vocês, né? Principalmente os fãs de Stray Kids, o festival acaba bem tarde. Então, se você for menor de idade, se você não conhece a cidade do Rio de Janeiro, é extremamente importante que você esteja acompanhado com um adulto. Por mais que várias pessoas tenham comentado aqui no meu vídeo, você tá achando que fã de Stray Kids é criança? Eu falei, criança eu não sei se é exatamente, mas eu sei que muitos são menores de idade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me perguntar no direct. Então é isso, gente. Se vocês ainda ficarem com alguma dúvida sobre o festival, alguma dúvida sobre algo que eu falei ainda, eu ainda vou fazer outros vídeos, né, sobre transfer, sobre outras coisas também. E conforme for saindo informações do Rock in Rio, né, eu vou trazendo aqui para vocês também.